Química, vamos aqui iniciar o nosso conteúdo ou sobre modelos atômicos ou teoria atômica. Gente, átomos, certo? A gente está um pouco ainda sem noção do que são esses átomos, apesar que já falei com vocês sobre matéria, né? Já falei de matéria, tudo que está ao nosso redor é formado por matéria. Só que aí vem uma pergunta, de que essa matéria é formada? Certo? O que é que constitui a matéria? A matéria nada mais do que é formada por moléculas. Ei, professor, tá difícil. Essas moléculas se juntam e formam os átomos. Ei, complicou. É isso? Então, a gente vai iniciar aqui com o estudo dos átomos. A gente vai ver o que é um átomo, a estrutura, como se chegou na estrutura atual. E para isso, a gente vai percorrer esse caminho aqui, ó. Teoria ou modelos atômicos. Então, gente, a pergunta é o seguinte: de que é formada a matéria? Ou a matéria é formada de quê? Então, a gente vai resumir tudo falando que a matéria é formada por átomos, certo? Professor, não sei o que são os átomos. Espera aí que eu vou falar o que são os átomos. Os átomos são exatamente estes elementos químicos aqui. Então, todos esses elementos químicos, eles vão se juntar para formar as moléculas que formam a matéria. Então, ocorre a junção. Eu posso pegar aqui e juntar o potássio, que é esse K aqui, com o cloro e formar o cloreto de potássio. O sal de cozinha, para formar o sal de cozinha, eu vou pegar aqui o sódio, o elemento químico sódio, e juntar com cloro. Aí eu vou formar o cloreto de sódio, vou formar aquele sal de cozinha que a gente coloca na comida. Vou pegar aqui o oxigênio e juntar com outro oxigênio. Vai formar o O2, o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos. Então, o que é que acontece? Isso aqui é o que nós chamamos de elementos químicos, tabela periódica. Nada para ser assustador, nada de decorar aqui a tabela, é aprender a utilizar. Então, eu vou estar aqui constantemente lembrando para vocês de tabela, usando a tabela, para que serve, né? Onde é que estão esses elementos químicos. Então, todos os elementos químicos, gente, que constituem todo e qualquer tipo de matéria, matéria que eu falo, celular, notebook, mesa, cadeira, os alimentos que nós comemos, nosso corpo é formado por estes elementos aqui, certo? Então, o corpo é formado por esses elementos que nós chamamos de elementos químicos e que eles estão organizados em uma tabela, que nós chamamos de tabela periódica. Certinho? Se você colocar aqui, ó, o mouse em cima de um elemento químico desse, ele vai te falar, né, qual é a massa desse elemento, qual é o número atômico e qual é o símbolo. Lógico que a gente não sabe nada disso ainda, a gente está aprendendo aqui. Certo? Então, qual é a ideia da teoria atômica, dos modelos atômicos? É entender, né, de que forma é o átomo. E isso surgiu lá atrás com Leucipo e Demócrito. Surgiu lá atrás. Aí agora eu volto para o slide aqui novamente. Certo? A gente volta aqui novamente. Deixa eu fechar essa apresentação. Abrir aqui nosso slide. Ó, tudo coisa rápida. Ó. A gente volta aqui para essa apresentação. Certo? Teoria ou modelos atômicos. Certo? Quem inicialmente tentou explicar a matéria foram esses dois filósofos, Leucipo e Demócrito. Foi eles que introduziram a palavra átomo, certo? Eles que inicialmente começou com essa palavra. Eles que afirmaram que as partículas da matéria, né? O celular, matéria. Eles falaram assim, o celular é a matéria. Claro que naquela época não existia celular, né, gente? Mas uma pedra, uma rocha. A rocha é matéria. De que é formada essa rocha? De pequenas partículas que não podem ser divididas, segundo eles, que nós vamos chamá-las de átomos, certo? Então, essa era a ideia de Leucipo e Demócrito. Então, eles afirmaram uma coisa correta, que até hoje é válida, que ninguém conseguiu derrubar, tirar.
que toda a matéria é formada de pequenas partículas que nós chamamos de átomos. Deu para entender isso aí, pessoal? Toda a matéria é formada por átomos, certo? E na teoria deles, não pode se dividir. Os átomos não têm essa capacidade de se dividir. É tanto que a palavra átomo significa o A, significa não, certo? Aqui a palavra átomo, tá vendo? O A significa não e tomo significa divisão, ou seja, não se divide, certo? Então os átomos são partículas que não se dividem, certo, gente? Então, isso na ideia de Demócrito e Leucipo. Só que a gente vai ver mais para frente que os átomos eles se dividem sim. Só que essa ideia aqui de Leucipo e Demócrito ficou por mais de 2000 anos. Essa ideia de Demócrito e Leucipo ficou por mais de 2000 anos. Então, o que é que vai retirar mais essa palavra átomo e colocar uma outra palavra? Porque o átomo, na linguagem deles, na teoria deles, o átomo ele não se subdivide. Não tem divisão. Mas hoje nós sabemos que tem divisão. Então muda o nome. Então você tira o nome de 2000 anos atrás. Né? Então não tem como mais tirar. Então ficou mesmo a palavra átomo. Certo? Vamos lá. Qual o significado da palavra átomo? Quem responde aí rapidinho? Qual o significado da palavra átomo? Átomo significa o que, gente? Pronto, letra B, indivisível. Beleza, só isso. Coisa rápida, tá vendo? Vamos lá. Então tá aí, indivisível, certo? É o significado da palavra átomo. Beleza. Então, o que é que nós vimos aqui hoje? Vimos uns conceitos, né, sobre ciência e conhecimento científico. Né? Na verdade, a gente focou aqui hoje na primeira teoria atômica, que é a teoria de Dalton, ou a teoria de Leucipo e Demócrito. Né? Definição de matéria a gente já sabe, não precisou retornar. Matéria é tudo aquilo que possui massa ou ocupa lugar no espaço. E sobre a teoria atômica, a primeira teoria atômica, que é de Demócrito e Leucipo, que eles introduziram a palavra átomo e afirmou que tudo que está ao nosso redor é formado por matéria e que essa matéria é constituída por átomos.